Olá, pessoal. Aqui é o Rogério Santos, professor de Física da Científica Concursos, e hoje nós teremos uma aula sobre eletromagnetismo, conteúdo importantíssimo para os concursos da área da perícia criminal, cargos de professor, Anvisa, entre outros. E antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a vocês para deixarem um like nesse vídeo e aproveitarem para se inscrever no canal da Científica Concursos, para que sempre possam ter acesso a conteúdos exclusivos como este. Então, vamos para a aula. Então, pessoal, boa noite, eu sou o professor Rogério, e a gente vai ter hoje uma aula aqui sobre eletromagnetismo. Bom, em que consiste o eletromagnetismo? Primeiro, a gente tem que ter em mente alguns conceitos, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, o que seria o magnetismo, né? É a parte da física que estuda a origem e as consequências de fenômenos magnéticos, né? Desde da antiguidade, que os estudiosos eles se debruçaram sobre fenômenos magnéticos, né? Lá desde a Grécia Antiga, com Tales de Mileto, eles percebiam que certos materiais, como o ferro, eram atraídos em determinadas regiões, né, por rochas, e conforme os estudos foram avançando com o tempo, chegou-se a conclusões, a gente vai ver hoje quais foram os estudiosos, como foi que isso se deu. Mas dois conceitos importantes dentro do magnetismo, trata-se do campo magnético e da força magnética, certo? Bom, e falando em magnetismo de uma forma mais clara, o que seria, né? É uma propriedade, né, que alguns metais, chamados ferromagnéticos, né, como os ímãs, eles possuem de atrair determinados outros metais, né, ou outros materiais, né? E uma característica que não muda é que eles sempre possuem dois polos, é o chamado dipolo. O polo positivo e o polo negativo, né? E aí essa característica dá-se o nome de dipolo magnético, né? Informa que os polos iguais se repelem, a gente deve saber disso já, deve ter estudado algo parecido. E os polos iguais, aliás, os polos iguais se repelem, os polos opostos, eles se atraem, né? E sempre, isso é importante lembrar, as linhas de força, né? Porque esses materiais, esses metais, esses ímãs, eles formam esse campo magnético ele atua com linhas de força, e essas linhas de força sempre saem do polo norte para o polo sul, nunca de forma contrária, certo? Bom, e o campo magnético é a região do espaço em que essas cargas elétricas em movimento estão sujeitas à ação de uma força magnética, e essa força magnética é capaz de alterar a sua trajetória, certo? Bom, e aí aqui a gente tem esse exemplo aqui na figura, né, de como que essas linhas de campo, de como que essas linhas de campo, elas se apresentam, um instantinho aqui. Ih, tô conseguindo botar a caneta. Só um instante aí. Tá me dando a opção de colocar a caneta aqui na... Isso. Um instantinho. Bom, não estou conseguindo colocar a caneta aqui, mas eu já tenho que tentar para poder dar certo resolver as questões. Mas aqui, como vocês podem observar, como eu disse, essas linhas de campo, elas sempre saem do polo norte e vão até o polo sul, né? Essas aqui são as linhas do campo magnético, né? Nas quais podem circulam cargas elétricas, né? E essas cargas elétricas vão estar sujeitas a uma força que vai aparecer, que é a força magnética. A gente vai ver já mais aprofundado. Aí, como eu disse, os polos diferentes, eles se atraem. Então, veja, a linha aqui do polo norte vai sempre sair para o polo sul, e eles têm uma atração. Já aqui, ó, o campo magnético, quando eu tenho dois polos iguais, as linhas vão se repelir, né? Essa é a característica
né, do magnetismo. Bom, aí a gente tem o campo magnético terrestre, só para contextualizar, né, que é conhecido como geomagnético, a magnetosfera, né, que ele surge porque o núcleo da Terra ele é formado por metais, né, metais de forma estão lá no estado líquido, e essa movimentação desse campo, desses fluidos, né, no núcleo da Terra, eles vão gerar carga elétrica. E a gente vai ver que cargas elétricas em movimento, né, em movimentação, são capazes de gerar campo magnético. Aí, a partir disso, dessa movimentação, né, desses metais que possuem características magnéticas, essa movimentação de cargas, né, os elétrons, você vai gerar um campo magnético, e a gente tem o campo magnético da Terra. Por isso que quando a gente tem uma bússola, você vai ter, ela vai apontar, a bússola aponta sempre para o norte. E aí uma coisa interessante, né, no dia a dia a gente chama a bússola aponta para o norte. O norte geográfico é diferente do norte magnético. Então, o polo sul magnético, ele está no norte geográfico da Terra. Então, o que a gente chama de norte, na verdade, é o polo sul magnético da Terra. Então, caso isso venha a ser cobrado de forma conceitual, pode aparecer, não é regra difícil, mas para a gente ter em mente e não esquecer, né? Tem essa inversão entre o polo norte geográfico e o polo norte magnético, né? É invertido aqui na Terra. Bom, e aí falando de campo magnético, né? Bom, o campo magnético, ele de acordo com a unidade de medida de campo magnético é o Tesla, né? Foi homenagem ao famoso cientista Tesla, né? Ele é uma grandeza vetorial. Isso significa dizer que ele tem módulo, direção e sentido, certo? A direção é o quê? Ele é sempre tangente às linhas de campo, tangencia a linha de campo formada pelos ímãs, né? Pelos metais magnéticos. O sentido é o mesmo das linhas de campo. E o módulo? Bom, o módulo é proporcional à densidade. A densidade das linhas está relacionada com o fluxo. Quanto mais linhas de campo, maior será o módulo, maior será o valor desse campo magnético. E de que forma é cobrado, né? Sim, geralmente ele é apresentado em 3 situações. Quando eu tenho um campo magnético, um fio condutor, esse primeiro exemplo aqui, né? Eu tenho um campo magnético no espira circular e no solenoide. Vamos ver cada um. Num fio condutor, a expressão, lembrando que o campo magnético ele é denotado pela letra B. Né? Em um fio condutor, a expressão para se calcular, né, essa intensidade, o módulo do campo magnético, é essa daqui. Mi vezes I, esse I é a corrente elétrica que vai passar o campo magnético, sobre 2πd. Esse D é a distância, no qual algum ponto aqui se encontrará em relação ao campo. Essa distância em que o ponto está em relação à corrente que passa pelo campo. Quando eu tenho uma espira circular, o que acontece? Eu tenho essa outra equação aqui. E aqui, pessoal, eu coloquei D e aqui eu coloquei R para não dar confusão. Esse D é relacionado à distância. Quando eu tenho uma espira circular, eu uso esse R. Esse R é o raio da espira. Justamente porque tem alguns lugares que você pode encontrar aqui R, né? Mas para não dar essa confusão, não achar que aqui é R de raio, né? Eu coloquei esse D, porque fica mais fácil para não confundir. Infelizmente, às vezes a gente tem que decorar essas fórmulas, porque as questões elas não vão dar, mas resolvendo exercícios, isso aqui fica fácil na cabeça. Quando eu tenho uma espira circular, o que acontece? Eu tenho essa outra equação, que a intensidade do campo é dada pela permissividade magnética no vácuo, né, que esse μ, eu não sei se eu citei, mas ele é uma constante, vai depender em que meio esse campo magnético está, se ele está no ar, no vácuo, na água, enfim, mas ele é dado na questão, vezes a corrente dada em ampere, sobre 2 vezes o raio. Isso aqui quando é um espira. Um espira, pessoal, é uma espira circular, né? É quando eu tenho um fio enrolado no formato de um círculo. Né? E o solenoide, que é outra forma que é cobrada em questões, eu tenho essa outra equação aqui, né? Esse N é o número de voltas. O solenoide nada mais é do que um fio enrolado, qual dá várias voltas, certo? Que vai passar uma corrente, essa corrente vai gerar um campo magnético, certo? Ele é dado por essa expressão. N é a quantidade de voltas que possui o fio.
o B0 é a permissividade magnética, e a corrente IL. E aí vocês estão vendo aqui esses vetorizinhos, né? Eu já disse uma grandeza vetorial. Como saber estabelecer essa direção, né? Esse sentido? Bom, aqui usa-se a regra da mão direita. Vocês podem ver nessa primeira figura aqui, eu tenho imagino que esse aqui é o fio condutor, ele tem a mão aqui, o polegar indica o sentido da corrente, né? Ele está dizendo que a corrente aqui, nesse caso, está para cima. Para você fazer a regra da mão direita, para você saber em que sentido estará o campo magnético sobre um fio condutor, como diz a regra da mão direita, você vai fechar os dedos, né? Primeiro vai colocar o polegar na direção da corrente, e em seguida vai fechar os dedos da mão. Então, veja, aqui, como vocês podem ver, ó, a corrente está no sentido aqui para cima, o campo, ele vai ser dando voltas aqui. Então, a gente chama isso da regra da mão direita. Isso vai ser importante porque alguns problemas, né? A perspectiva que a gente tem apenas em 2D, mas você precisa saber se o campo está entrando ou se ele está saindo. Outra coisa que é importante dizer aqui, agora eu estou tentando colocar aqui a caneta, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Não está me dando a opção de colocar a caneta no meu... Você não consegue sair para depois voltar? Eu vou fazer isso, porque eu preciso colocar para até resolver as questões para vocês. Só um instantinho. Mas, Geraldo, se você puder também depois, mostra visualmente a questão desse campo aí, ele ser justamente tangencial. Acho que eu não vi ele, não consegui ver. A ideia era desenhar com a caneta para ficar mais não, beleza, fácil. beleza. Mostrar isso, né? Na verdade, eu tinha me preparado para isso, para mostrar porque fica melhor, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá certo. Agora aqui apareceu. Eu acho que agora vai dar certo. Então, eu vou mostrar nesse exemplo aqui, que tem aqui o da Terra, que está bem legal assim esse campo. Então, quando ele fala que ele tangencia, é isso aqui, ó. Ele passa tangenciando, né? O campo, ele é vetorial, então ele vai tangenciar sempre a linha de campo. Tá ficando perceptível aí? Então, tangenciar, né? Então, seria, o que é uma tangente na matemática, se a gente lembrar? Eu tenho isso aqui, ó. Isso está tangenciando. Certo? Ele vai tangenciar a linha de campo. Essa é a direção. Qual o sentido? O mesmo das linhas. Ou seja, vai sair do norte, né? O sentido é dado pela setinha, certo? Norte para o sul, né? Quando se tem uma linha de campo. E o módulo vai depender dessa intensidade, a quantidade de linhas que atravessam, que estão atravessando um determinado espira, determinado fio condutor. Deu para entender? Acho que só esse pequeno detalhe aí. Qual campo que tangencia qual? Acho que eu perdi ali na hora. Vamos lá. A lógica, beleza, só qual o nome dele? O campo magnético. Né? O campo magnético, você tem as linhas de campo. Você tem o ímã, ele forma linhas de campo magnético. Ele gera um campo magnético. Esse campo magnético, ele é exposto com essas linhas, que saem do norte e vão para o sul. Então, aqui eu gerei o campo. Né? O campo magnético. Beleza? Então, quando eu preciso calcular, né, demonstrar esse campo magnético, o que acontece? Ele está tangenciando as linhas, ele tem a direção dessas linhas de campo, e a intensidade vai depender da quantidade de linhas e do material no qual ele está passando. Como a gente viu aqui, ó. Vai depender se ele está passando num fio condutor de cobre, né? Opa.
se ele está passando um fio condutor de cobre, se ele está numa espira circular, ou se ele está numa solenoide. Porque esses três tipos aqui, perdão, só um instante. Esses três tipos aqui, eles são os mais cobrados, né? Geralmente só são cobrados esses tipos aqui em provas de concurso. Então, para eu calcular o campo magnético, né, aqui, nesse material, nesse fio condutor, nessa espira circular, nesse solenoide, eu utilizo essa equação e para eu saber, né, por exemplo, ele pode perguntar na questão se o campo está saindo, qual o sentido que o campo está se dando. A gente vai ver questões que ele aborda dessa forma, certo? Então, como que eu chego nisso? Aí eu falei da regra da mão direita, né? A regra da mão direita diz que você vai colocar o polegar, mais para frente aqui explica também, o polegar na direção da corrente, a direção aqui, a corrente é dada, né? Por exemplo, aqui nesse da espira, a corrente é dada. Então, é porque eu estou invertido para vocês. Mas se você colocar o polegar na direção da corrente desse aqui da espira e fechar a mão, você vai ver que os dedos eles vão indicar justamente essa direção na qual o campo está indo. Né? Essa direção e esse sentido. Né? Então, para descobrir esse sentido, a gente usa a regra da mão direita. A gente vai ver mais aqui para frente, isso acho que vai ficar mais claro. Uma coisa que é importante frisar, às vezes, ele vai aparecer nas questões assim. Quando eu tenho ele representado dessa forma, significa que ele está saindo do papel. Ele vai dar uma questão e vai mostrar o campo ou a corrente dessa forma. E vai dar desse jeito assim, quando ele está entrando. Isso aqui, porque ele é vetorial. Isso aqui indica que o vetor está entrando. Né? É como se ele estivesse entrando na tela aqui do computador. Isso aqui. Entendi. E tipo, muda, né? Aí já muda o sentido, né? Se você está entrando, ele já é um, se você está saindo, ele já dá outro sentido. Exatamente. E isso é importante na hora de... Vai ter questões que vai cobrar e você precisa saber, né? A força magnética que a gente vai ver que é a próxima grandeza também, ela é vetorial, então... É porque força é uma grandeza vetorial, também dada em newtons. A gente vai ver aqui agora. Então, aí você tem a força magnética, né? Também chamada de força de Lorentz. Foi esse cientista aqui que estudou primeiramente. Então, em homenagem a ele, recebeu esse nome. Ela representa a força de atração ou repulsão exercida pelos ímãs ou objetos magnéticos. Então, a gente viu que quando a gente aproxima polos iguais, eles se repelem. Vai formar um campo magnético. Esse campo magnético, quando eu tenho cargas, né, que se movimentam, vai aparecer uma força magnética, né, que vai alterar a trajetória dessa carga elétrica. Né? Então, como ele diz aqui, a força magnética aparecerá quando houver carga elétrica em movimento. Né? A carga elétrica pode estar dentro de fios ou não. Quando eu tenho uma carga pontual, né, como se fosse, imagine que fosse um próton jogado lá num campo magnético. Como que eu calcularia essa força magnética? Seria Q, que é o valor da carga dada em Coulomb. Isso é um assunto que a gente vê lá em eletricidade, né, em eletrostática. A carga fundamental é dada em Coulomb. V é a velocidade com a qual essa carga ela se movimenta dentro desse campo elétrico. O B aqui é a intensidade do campo elétrico, que a gente viu como se calcula, né? E ele é dado também. E o seno de θ. Esse seno é o ângulo formado, né, entre a velocidade, né, o sentido da velocidade, e do campo magnético. E aí tem duas situações particulares. Se o campo, né, se a intensidade, se o campo magnético e a partícula estão com o mesmo ângulo, né, se esse seno aqui é igual a zero, a força magnética é igual a zero. Porque essa força, a gente vai ver aqui por outra regra que vai aparecer, que ela é perpendicular a eles dois. Mas no caso, quando eu tenho uma partícula se deslocando na mesma direção das linhas de campo, essa força ela é igual a zero. Da mesma forma, se ela está no sentido oposto, mas na mesma direção, também é igual a zero. Por quê? Porque o seno de 180 é igual a zero. Vocês precisam apenas guardar essa fórmula aqui, essa equação, né? Prestar atenção quando a questão vai dizer se há um ângulo, se está paralelo. Se ela estiver perpendicular,
é o caso em que ela é máxima, né? Que esse seno aqui vai ser igual a 1. Veja, eu tenho aqui na figura que eu tenho aqui nessa figura, né, uma força perpendicular, né, formando 90 graus. Esse aqui é no momento que ela é máxima. E veja, por essa outra figura aqui, esse xzinho significa que o campo, né, as linhas de campo, ela está entrando, né? Eu falei no slide passado. As linhas de campo, elas estão entrando aqui no papel. Por quê? De que forma que se dá? Vamos lá. Ainda tem o condutor retilíneo, né? A gente viu lá que o campo, para calcular no condutor retilíneo, eu tenho uma equação. Para calcular a força, essa força magnética, que agora eu não tenho uma carga que está passando aqui. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho corrente elétrica, né? Eu tenho uma corrente elétrica que passa. Então, em vez daquele V, né? Em vez do V, eu vou ter agora o I, né? Porque quando eu tinha uma única carga, eu não tenho uma corrente elétrica. Porque uma corrente elétrica, pela definição, é quando eu tenho uma passagem, né, de cargas eletricamente carregadas entre um ponto e outro, né? Ela para a gente desenvolver em relação aos outros materiais, né? Porque o condutor expira. Então, quando eu tenho agora um fio condutor na qual eu induzo uma passagem de corrente elétrica, o que é que acontece? Vai aparecer um campo e vai aparecer uma força magnética, né? E aí vocês veem aqui por essa foto aqui, ó, tá aqui o nome empurrão. É justamente a regra da mão direita. Veja, o sentido da corrente tá para cá, então ele coloca o polegar para lá e para que lado vai estar o espalma da mão? O campo. O campo, ele vai aparecer aqui, ó, para cima. E a força que vai aparecer, ela é dada pela palma da mão. Né? Essa é a regra para você encontrar qual a direção da força magnética. Certo? Isso, pessoal, quando eu tenho um próton, uma carga positiva. Se a carga é negativa, o que é que vai mudar aqui? A regra serve da mesma forma, só que aí o sentido da força vai estar contrário. Mas a passagem de corrente, o sentido da corrente, o sentido do campo não mudam. Né? E aí, quando eu tenho um fio condutor retilíneo, em vez de eu ter Q, VB seno de θ, eu vou ter o quê? B, I, porque agora, como eu falei, eu tenho uma passagem de corrente elétrica e não mais uma única carga se movimentando. L, que é o quê? O comprimento do fio condutor, e o seno de θ, né? Esse seno de θ que é o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Seguindo, a gente tem aqui ainda a força magnética que pode surgir entre dois condutores paralelos. Quando isso acontece, a equação é dada pelo quê? A permissividade, a multiplicação das correntes que passam, o comprimento, né? 2 vezes π vezes d. Esse d, né? Esse d é a mesma coisa desse r aqui, porque eu peguei a figura de um livro que ele coloca r. Mas esse r é a distância que está entre os dois condutores. Né? Então, esses são os casos, por que eu trouxe aqui? São os casos em que elas são cobradas para serem calculadas. E aí eu fui falando das regras. Bom, tem as duas regras. A regra da mão direita, a regra da mão esquerda. A regra da mão direita, para aqui também ter o V, serve, em vez do V, quando você tem corrente elétrica, pode substituir o V pelo I. A regra serve da mesma forma. Então, veja. Ó, esse caso aqui, eu tenho corrente elétrica para cima, né? Então, veja, se você colocar palma da mão para cima, né, o polegar, para onde é que vai aparecer o campo, né? A linha de campo. Ele vai fechar. Veja, como ele está fazendo aqui, ó. Está fazendo aqui, dando volta, certo? Então, ele está fechando aqui, ó. Né? E a força vai aparecer para que lado? É a palma da mão. Está espalmada. Certo? Ou então... Tá dando Perdão, Rogério. Em qual das fotos aí que você está falando? Não está aparecendo a da força magnética aqui, ó. Essa aqui Não, primeiro. sim, mas então, tem três, né? Aliás, quatro. Qual delas você está falando? A primeira da esquerda. Ah, sim, é porque... Enfim, perdão, é porque estava aparecendo para mim, mas não estava aparecendo para vocês. Perdão. Essa daqui. Essa daqui. Essa aqui. Essa primeira. Perdão. Está aparecendo agora aí? Agora tá. Beleza. Então, veja.
O que acontece? Ó, o polegar é o da corrente, certo? Esse aqui é o do campo. E a palma da mão vai dar o sentido da força. Né? Veja aqui nessa outra figura. O oposto acontecendo. Ó. A corrente aqui para baixo, ó, polegar para baixo. Né? O campo para cá, porque é o sentido dos dedos. Né? Os dedos vão dar o sentido. E a palma da mão vai dar o sentido da força magnética. Certo? Isso aqui a gente chama do quê? Da regra da mão direita ou a regra do tapa, também é chamada. Ou pode-se fazer, né, pela regra da mão esquerda. Que aí você vai colocar os dedos assim, o polegar vai indicar a força, o indicador será o campo, e o dedo médio aqui será a corrente ou a velocidade, né? Se estiver trabalhando com uma carga, uma única carga pontual, isso aqui será a velocidade. Se estiver trabalhando com fio condutor, fio paralelo, isso aqui será a corrente elétrica. Então, isso é importante porque na hora de pode haver questões, a gente vai chegar nelas, que ele pode cobrar, né, o sentido. Qual o sentido da corrente? Qual o sentido do campo? E aí, nesse momento, a gente faz essa regra da mão direita. Fazendo os exercícios, eu acho que talvez fique mais claro. Né? Mas o que precisa saber é isso. A gente tem essas equações aqui, né? Essa equação, essa para fio condutor, retilíneo, e eu tenho o de carga pontual, né? Da carga pontual, que é essa daqui. Em todos, vai depender da situação, a gente vai aplicar uma delas. Com licença, professor. Oi? Não para enfatizar. No caso, só relembrando aqui, eu estudei recentemente esse assunto. No caso da carga positiva, segue o sentido da força para cima, né, dependendo na regra da mão direita. Quando Isso. é negativa, é o oposto à força, né? Quando é Seria negativa, para cima, seria para baixo. se a carga for negativa, se, por exemplo, se a questão der que é um elétron, por exemplo, que a carga é negativa, mantém-se a mesma regra, mantém-se, faz como se fosse uma carga positiva. Exato. É quando você Só encontrar a muda o força, sentido. você inverte o sentido da força. Só isso. Ok, só isso. Mantém-se a corrente elétrica e mantém-se o sentido do campo. Só isso. Ok. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, vamos aqui para algumas questões, para que a gente possa clarear mais, não ficar só na teoria. Então, eu tenho aqui a primeira questão, que ele fala o seguinte: considerando que um condutor retilíneo infinito seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, e sabendo-se que a permeabilidade magnética do ar, onde se encontra o condutor, é de 4π vezes 10 a menos 7, aí aqui é Tesla, aí metro, A elevado a ampere a menos 1, é correto concluir que o valor do módulo do campo magnético em um ponto situado a uma distância de 5 centímetros do condutor é. Então, veja, ele está dizendo que é o quê? Um condutor retilíneo, né? Condutor retilíneo. Então, para condutor retilíneo, ele quer calcular o módulo do campo magnético. Né? Quando eu tenho um condutor retilíneo, eu tenho o quê? Essa expressão. De 0 vezes I sobre 2π vezes D. Então, aqui, na verdade, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é só na hora de trabalhar com as unidades. Porque ele dá a distância em centímetro, né? A permeabilidade magnética, a unidade dela tem em metros, né, na fórmula, e aqui eu tenho ampere. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Simplesmente substituir. Lembrando, condutor retilíneo, essa é a expressão. Falou de condutor retilíneo, essa. Se estivesse falando de dois condutores paralelos, a gente usaria outra. Né? Se estivesse falando de um espira, usaria outra. Então, a gente simplesmente substitui aqui. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3, né? A corrente está dada em ampere. 2π vezes D. Quem seria D? É 5 centímetros, né? Então, 1 centímetro, vamos transformar para metro, é 10 a menos 2 metros, certo? Então, a gente tem o que aqui? 5 vezes 10 a menos 2.
Beleza? Aqui eu posso cancelar o π com o π. 4 dividido por 2, eu tenho o quê? 2. Né? 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu vou ter o quê? B igual a 6 vezes 10 a menos 7 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Então, aqui, o que é que acontece? Eu vou ter 6 dividido por 5 é 1,2 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a 2 fica 10 elevado a menos 5t, certo? Esse aqui é microtesla, certo? Então, o que é que acontece? O microtesla, a unidade micro, né, esse índice aqui, significa que o termo está elevado a 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3, é as subunidades do... Né, quando a gente tem um metro, a gente tem milímetro, né, 10 a menos 3. Micrômetro, 10 a menos 6. Isso serve para outras unidades de medida, né, em qual você esteja trabalhando. Então, quando ele dá o micro, ele dá a unidade aqui em micro, está dizendo que o termo está elevado a 10 a menos 6. Então, se a gente fosse transformar isso aqui, espera que meu computador deu uma travadinha aqui. Se a gente for transformar isso aqui a 10 a menos 6, bastaria que eu passasse a vírgula aqui, uma casa, ficaria 12 vezes 10 a menos 6. Né? Então, a resposta seria 12 microtesla. Então, nosso gabarito... Só um instante, meu PowerPoint deu uma travada, pessoal. Por isso que eu não estou conseguindo mexer. Mas aqui nosso gabarito seria a letra A. Certo? Por quê? Porque 12 é inferior a 15 microtesla. Os outros são todos valores superiores a 12. Então, essa aqui é a questão básica. Mas veja, geralmente, caiu no concurso para datiloscopista, um concurso recente, e como foi cobrado? Um fio retilíneo. Então, assim, não vai fugir muito disso as questões que forem aparecer em concurso. Ou vai falar de um espira, vai falar de um fio retilíneo, vai falar de um solenoide. Né? Às vezes não vai pedir para calcular só o campo, mas o objeto de análise geralmente será uma dessas três formas que irão se apresentar. Então, aqui, agora eu vou... Então, P seria 12 vezes 10 a menos 6 Tesla, que isso aqui é igual a 12 microtesla. Então, nosso gabarito, letra A. Próxima questão. Um fio condutor metálico muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de 25 amperes. E está imerso no vácuo, conforme a figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o sentido, aqui ele está pedindo o sentido e a intensidade do campo magnético produzido no ponto P, que fica a uma distância de 20 centímetros. Né? Veja, está dado em centímetro, a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui ele está pedindo agora o sentido. Não. E aí ele deu esse valor. Então, a gente tem um fio metálico. Novamente, a gente vai se lembrar. A gente sabe que vai usar o quê? Que o campo é a permissividade magnética vezes a corrente sobre 2π vezes a distância. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos calcular primeiro a intensidade. Depois a gente faz a análise do sentido. Então, a gente tem 4π vezes 10 a menos 7 vezes 25 sobre 2π vezes a distância que está 20 centímetros. 20 centímetros, vou colocar aqui de novo, 2 vezes 10 a menos 2. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Π cancela com π, 4, aqui, 2 vezes 2 é 4, então vai sobrar aqui o 25. Então, o campo vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 7, vezes 10 mais 2, né? Porque eu estou trazendo para cima, dividir a mesma coisa. Isso aqui vai ser o quê? 25 vezes 10 a menos 5
que era 0,2, pessoal, perdão. Vezes 10 a menos 6. Então, meu B, perdão, vai ser 25. Meio cotésio. Beleza. Aqui a gente tem ainda duas alternativas que falam isso. Agora a gente quer saber, ele está entrando ou está saindo? Letra C ou letra D? Então, aqui a gente poderia, pessoal, se vocês conseguirem desenhar em 3D, né? Para ficar em perspectiva, você teria aqui o fio, né? E o ponto P está aqui, né? Está essa distância. Veja, o sentido da corrente está para cá. Né? Então, se a gente fosse... imagine que aqui é o fio. Sentido da corrente, lembra? O que é que ele vai fazer? Ó, né? A corrente está para cá. Só que eu estou invertido para vocês, né? Então, desenhando aqui, talvez fique melhor. Tá para cá, o que é que o campo vai fazer? O campo vai fazer isso. Né? Ele vai entrar. Só que no ponto P, né? Que é como se eu pegasse aqui, ó, fizesse isso. Né? Sentido da corrente. Pega da mão direita. Só que ele está pedindo no ponto P, né? Então, o que é que eu tenho aqui no ponto P, ó? O campo vai fazer isso aqui, ó, quando ele passar no ponto P. Então, no ponto P, ele vai estar saindo da folha, né? Que ele está pedindo justamente no ponto P. Se ele estivesse pedindo o campo aqui, ele estaria entrando, né? Ele entra primeiro aqui, mas aqui no ponto P ele já está saindo, porque a linha de campo, né, vai fazer a volta. Então, no ponto P, o que ele está fazendo, ele está o quê? Ele está saindo. Então, nosso gabarito de letra C. Ficou visualizável isso aqui, desenhando em 3D? Ah, perfeito. Deu para entender, tranquilo? Pois é, então assim, veja, fio condutor, novamente, é retilíneo, equação, a gente usa aqui ela, né, sem fazer, né, nenhum malabarismo, só que a análise aqui da questão, né, ficaria maior, muito porque assim, calcular, pessoal, isso aqui, esses valores, eles são irrelevantes para o entendimento físico da coisa, né, porque esse valor aqui, eu posso criar 1000 questões mudando esses valores só para aplicar a fórmula. Porque a física, na verdade, por trás aqui é entender o que está acontecendo. Né? E aí, muito mais essa análise em cima, né, da direção do campo. Né? Lembrar, como eu falei pela regra da mão direita, como eu tenho um sentido aqui de corrente, como que esse campo vai se comportar em um fio retilíneo, condutor. Né? E aí a análise aqui era no ponto P. Então, nesse caso aqui, nosso gabarito, letra C. Né? Porque no ponto P, ele vai estar saindo da folha. Próxima questão. Um solenoide ideal, veja, agora já é um solenoide, de comprimento 2 metros, é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Se o campo magnético produzido no solenoide é de 2 militeta, veja, a unidade militeta, é correto afirmar que o solenoide apresentará o quê? Ele quer a quantidade de espiras. E aí vamos lembrar da equação de campo magnético para solenoide. B é igual ao quê? Ao número de espiras vezes a permissividade, né? Permeabilidade, perdão, magnética, vezes a corrente, dividido pelo comprimento do solenoide. Então, aqui, o que a gente vai fazer? B é igual... Ele deu o B, na verdade, né? Perdão. Ele quer o número de espiras. Então, aqui a gente vai só manipular a equação, né? Vai isolar o N. N vai ser igual a quem? Ao campo, vetorial, vezes o comprimento, dividido pela permeabilidade magnética, pelo valor da corrente. Isso aqui vai ser igual a quem? O campo, ele deu o quê? Ó? Só tomar cuidado. 2 militesa. Então, veja, quando eu tenho esse milho aqui, eu estou levando ele a menos 3. Certo? Então, eu vou ter o quê? 2π vezes 10 a menos 3, vezes o comprimento, né, que é 2, dividido por 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, 2.
Então, qual será a quantidade de espiras? Né? 2 aqui eu posso cancelar com 2. O π eu cancelo com o π. Aqui embaixo eu vou ter só o 2 e 1. Né? Então, 1 dividido por 2, 0,5. Aqui eu vou ter o quê? 10 elevado a 4. Né? Se eu multiplicar aqui esse valor, vou ter que n vai ser igual a 5.000. Gabarito. Letra E. Aí você pode perguntar, professor, mas tem sempre que decorar. Infelizmente, é assim, decorar as equações, mas geralmente só vai cobrar solenoide, espira e fio retilíneo. Então, se você pega ali, faz 10 questões seguidas, aquilo ali já fica na cabeça. Tá? A equação meio que já, né, por osmose, ela já fica fixa. E não foge muito disso. Né? Aplica, como eu disse, às vezes o que precisa entender é questão vetorial do campo, né? Que às vezes é complicado ver, porque eles dão a figura no papel em 2D, você tem que imaginar em 3D. Então, você tem a força magnética, o campo e o deslocamento da corrente. Então, essa análise física, né? Saber se ele está entrando, saber se ele está saindo, onde é que ele está agindo. Vamos para mais uma. Figura acima. Quais são a intensidade e o sentido, tá pedindo de novo, o sentido do campo magnético que faz levitar um fio de 10 a menos 2 kg e 10 a menos 1 metro, que é percorrido por uma corrente de 2 amperes, dado força da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão aqui, ela exige só um pouquinho mais de raciocínio. Porque o que ele fala? A gente tem que todos os corpos estão sujeitos à força da gravidade. Né? Então, a força da gravidade vai ficar sobre a superfície, né? Força-peso. Ele não vai ficar levitando. Então, o que ele está querendo saber, né? Qual a intensidade, né? E o sentido do campo magnético. Lembre-se, quando eu passo uma corrente, aparece uma força, quando eu tenho uma movimentação de carga elétrica, aparece uma força magnética. Então, essa força magnética, ela vai contrabalancear, né, a força-peso, né? Porque ele tem uma massa, esse fio condutor. Então, ele vai contrabalancear esse fio condutor, de modo que ele não caia, de modo que ele levite, né? Como se a gravidade se anulasse. Quando a gente tem gravidade zero, o corpo vai levitar, né? Lembra lá dos astronautas. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é igualar a força magnética a força peso, no caso. O peso que age sobre o fio condutor. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Veja, eu tenho o sentido da corrente, tá aqui, certo? Lembra a regra da mão direita? Eu estou espelhado com vocês, né? Então, se a corrente está para cá, ó, polegar, o que é que vai acontecer? O campo, ele está entrando. Já encontrei entrando não, perdão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? As linhas de campo, quer saber as linhas de campo? É isso aí. Certo? Do papel. Porque lembre, quando eu tenho um fio condutor, naquele primeiro exemplo lá que eu dei, né, que ele coloca aqui para cima, você faz isso. Então, a linha de campo, ela vai estar fazendo o quê, ó? Se você fizer isso, né, virado para você, pegar aqui o fio condutor, você vai ver, ó, que o movimento da linha de campo, ela vai estar saindo. Então, já achei. Agora, o que eu tenho que fazer? Igualar a força magnética à força-peso e encontrar qual é a intensidade dessa força magnética para que ele levite. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, força-peso, que é quem? M vezes G. E aqui vai surgir uma força magnética, né, que é quem? Num fio condutor é B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo. Nesse caso aqui, ele não está falando, ela é perpendicular. Quando é perpendicular, ela tem a força máxima. Então, a gente vai ter o quê? Que o seno aqui vai ser de 90 graus, vai ser igual a 1. Ele não dá ângulo, ele não dá angulação, e nesse caso aqui ela é perpendicular. Por ele não falar, quando ele não der uma figura mostrando angulação, não falar, é porque ela é perpendicular. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos igualar.
quanto que é o... Ele quer calcular justamente o campo. Então, vamos lá. P vezes. Só prestar atenção se os dados estão dentro da unidade correta, né? Corrente, 2. O comprimento é 10 a menos 1. Isso aqui é igual a quem? A massa, 10 a menos 2, vezes 9,8. Então, B vai ser igual a 10 a menos 2, vezes 9,8, dividido por 2, vezes 10 a menos 1. Né? 9,8 dividido por 2, aqui vai aparecer o quê? 4,9. Né? Vezes 10 a menos 1. Porque 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1, eu tenho 10 a menos 1. Então, B vai ser igual a quem? Passando isso aqui para a vírgula, 0,49 Tesla. E aí, como eu disse, quando você colocar polegar e ver qual o sentido, né? Ao fechar a mão, que vai aparecer o campo, ele vai estar o quê? Ele vai estar saindo, ele quer saber as linhas de campo, né? As linhas de campo estão o quê? Elas estão saindo, né, do papel. Se a gente desenhar aqui, vou até desenhar para ficar melhor. Tentar desenhar aqui em 3D, fica melhor. Então, eu tenho aqui uma corrente, né? Passa para cá, né? Então, campo. As linhas de campo vão fazer isso aqui, ó. Ao redor do fio condutor, como a gente viu lá nos slides. Então, gabarito, letra B. Mais uma questão. Ó, essa aqui é uma questão apenas de análise do sentido. Uma bobina é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal, como ilustrado na figura. A configuração correta do campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma corrente elétrica contínua, o sentido indicado é... Né? Aí está aqui a imagem associada à questão. Então, ele quer saber qual vai ser o sentido do campo. Se... Ó, a corrente está para cima agora. Né? A corrente está para cima. Qual o sentido do campo? A gente tem aqui, ó. Para cima não é o mesmo sentido da corrente, né? Pela regra lá da mão direita. Sentido do campo. A gente tem aqui, ó. Né? Só quero botar marca texto. Então, vou colocar o polegar para cá, né? Para cima. A gente vai ter aqui a mão espalmada, ó. Lembrar lá. É o sentido da corrente. Para cá a gente tem o que? Campo. Então tá aqui, ó. Letra D. Sentido do campo. Regra da mão direita. Então, se a gente voltar aqui, ó. É exatamente aqui, ó. A gente vai ver, ó. A gente vê isso aqui, ó. Aqui. Serve para cá, mas como eu falei, serve aqui também. Só substituir o V pela corrente. Então, ó, dedão sempre espalmado a mão, né? Espalmado por sentido da palma da mão. O campo vai aparecer nessa direção aqui. Então, aqui, ó, nessa figura que a gente viu, questão, pedia simplesmente palma da mão tá para cá, ó. Então, letra D. Tranquilo? No caso da espira, professor, é sempre o contrário, as linhas de campo é sempre contrária ao sentido da corrente, né, na espira, né? Na espira? Não, é a corrente. Você vai usar a regra da mão direita. Vai para aquele lado que vai estar a corrente. Né? Sim. Então, no caso, esse exemplo aí, se ela tivesse correndo contrário, seria exatamente a outra, né? Outra alternativa, né? Isso. Se a corrente tivesse, por exemplo, vamos lá, vamos contextualizar aqui. Se a corrente tivesse aqui, ó. Instantinho. Se a corrente aqui tivesse para cá, aí o gabarito seria a letra C, né? Exato. Entendeu? Seria o oposto.
Exato. E a palma da mão, ó, seria para lá. Regra da mão direita. Perfeito. Como eu disse, isso aqui vai ficando intuitivo, conforme você vai fazendo. Porque realmente, quando a gente só vê falar a regra da mão direita, mas fazendo exercício, tentando desenhar a figura em 3D, tenta desenhar em 3D, faz um planozinho aqui, ó. Um instante. Faz um plano aqui, né? X, Y, Z. Desenha aqui a figura, né? Em 3D aqui no plano. Que aí fica fácil mais de você ver, né? Visualizar. Mas, como eu disse, aqui é a aplicação direta da regra da mão direita. Não tem nem muito mistério. Corrente aqui entrando, ó. E veja, outra coisa interessante aqui, ó. A corrente aqui, ela tá entrando porque a própria figura, veja, o fio aqui, ele tá saindo por aqui por trás, tá? A corrente vai estar saindo aqui. Veja, quando passa aqui, ó, isso aqui é até um solenoide. Geralmente, ele vai dar o desenho, né? Quando a corrente está entrando no fio, vai dando aqui pela parte da frente e atrás, meu desenho aqui, é onde ela vai estar saindo. Né? Aqui. Vamos lá. Mais uma questão, né? A figura abaixo apresenta um condutor retilíneo imerso em um meio perpendicular ao plano da figura. Veja, novamente, condutor retilíneo. Percorrido por uma corrente elétrica contínua de 3 amperes. Por que é que tem que ser uma corrente elétrica contínua? Porque se não passa a corrente elétrica contínua, não vai gerar campo elétrico. Então, isso aqui também é importante lembrar, quando a gente corrente elétrica contínua, se perguntar. Porque eu preciso ter uma passagem de corrente para que eu gere um campo elétrico. De forma oposta, eu preciso ter um campo elétrico se movimentando, a gente vai ver, para que eu gere corrente elétrica, que é justamente a segunda parte aqui da aula. Então, ele fala assim, cujo sentido está orientado para o observador. Veja, aqui ele está dizendo que a corrente está saindo do papel. Mas nem vai precisar, porque a única coisa que ele está querendo é calcular a intensidade do campo magnético. Campo magnético em fio condutor, aplicar a equação do campo. Eu tenho o quê? B vai ser igual, né? A permeabilidade magnética vezes o valor da corrente, 2π vezes a distância. Aqui ele deu em metro a distância, ampere, tudo correto, então só jogar na equação. 4π, 10 a menos 7, vezes a corrente, 3 amperes, 2π, vezes 3 vezes 10 a menos 1. Vamos transformar essa vírgula aqui, para não trabalhar com vírgula. Π cancela com π. 3 aqui eu posso cancelar com 3. 4 dividido por 2 é 2. Então, B vai ser igual aqui a 2 vezes 10 a menos 7 vezes 10 elevado a 1. Né? Trazendo isso para cá. Então, B vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6. Que eu não tenho aqui na alternativa. Aqui, isso aqui é a mesma coisa. Se eu aumentar um zero aqui no 2, né? É como passar a vírgula mais uma casa para a esquerda. Então, eu tenho o quê? 20 vezes 10 a menos 7 Tesla. Gabarito aqui, ó. Letra A. Próxima questão. Um fio AC, certo? De 20 centímetros de comprimento, tá aqui o fio, né? Está posicionado na horizontal, em repouso, suspenso por uma mola isolante de constante elástica K, imerso num campo magnético uniforme que tem essa intensidade, né? 0,5 Tesla, conforme mostra a figura. Ó, detalhe interessante. Eu mostrei lá, o campo magnético ele está saindo do papel, né? Na nossa visão, na visão do observador. Lembrar. Sabendo que a massa do fio, né, é 10 gramas e que a constante da mola, K, é 5 newton por metro, a deformação sofrida pela mola, quando a corrente for igual a 2 amperes, passar pelo fio será D. Então, o que é que ele quer saber aqui? Veja, ele disse que o fio tem um peso, tem uma massa, certo? Então, a análise aqui é a seguinte. Né? Eu tenho uma corrente nesse sentido aqui,
certo? Tem o campo saindo, mas para essa questão, a gente não vai precisar fazer regra de mão direita, porque essa, na verdade, é uma questão que envolve outros conceitos da física, né? Força elástica, que... As linhas são que é paralelas, né? Oi? As linhas de campo são paralelas aí, né? Todas elas estão saindo do papel, né? De forma Saindo do paralela, né? papel. Todas elas estão saindo do papel. Até, ó, veja, a gente fez uma questão agora há pouco, né? De como seria, né? Você passa aqui a corrente, né? Faz isso aqui, ó, ele está saindo do papel, as linhas de campo, né? Então, é justamente como mostra a figura. As linhas de campo estão saindo. Mas aqui o que a questão quer? Ela quer saber a deformação. Então, veja, ele está aqui suspenso por uma mola, né? Primeiro ele está suspenso por uma mola, né? Eu tenho aqui, né, a força-peso, que é quem? A massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui ele não deu uma aceleração da gravidade, a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. O que acontece? Eu vou ter uma força... Agora aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui. Eu estou fazendo para mim, veja. Lembre lá, na regra da mão direita, a força, ela é a palma da mão, certo? Eu tenho aqui corrente, campo, palma da mão. Se você fizer isso aqui, direto para você no papel, você vê, ó, a corrente está para esse lado. O campo, né, está saindo, as linhas de campo. Então, a força, ela vai aparecer para onde? A força magnética. Para cima. Consegue visualizar isso? Né? Você tem que dobrar a mão aqui, ó. Mas a regra da mão direita lá, né, a palma da mão é o que dá a direção da força magnética. Né? Então, eu tenho a linha, tenho uma corrente, a linha de campo. A força magnética que vai aparecer, ela vai aparecer nesse sentido aqui, ó. Ela vai aparecer para cá. Certo? Força magnética. E aí vai aparecer uma força elástica, porque a mola vai se deformar. Só que a gente ainda não sabe qual é a direção dela. É o que a gente vai fazer primeiro. Vamos lá. A força magnética, a força magnética, ela é o quê? Ela é bio, porque é o fio condutor, né? B, I, vezes L. Vezes o seno do ângulo. Como ela está perpendicular, nesse caso aqui, né, o seno, ela é máxima, então o seno de 90 fica 1. Como eu já te disse, quando ele não mostrar a figura com angulação, não falar de ângulo, é porque ele está partindo do pressuposto que a força ela é máxima. Então, o seno é o seno de 90. Ela é totalmente perpendicular. Então, isso aqui vai ser quem? Meu campo que ele deu, que é 0,5 vezes a corrente, 2 amperes, vezes o comprimento. O comprimento, 20 centímetros. Então, é 0,2. Certo? Então, aqui, minha força magnética vai ser quem? 0,5 vezes 2, 1. 1 vezes 0,2, 0,2 Newton. Beleza. O peso. Massa. Quanto que é a massa? 10 gramas. É 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Lembrar. Né? 1.000 gramas equivale a 1 quilograma. Vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, isso aqui, 10 vezes 10 a menos 3 vezes 10, vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Que isso é igual a quê? 0,1 Newton. Mas o que é que ele quer? Ele quer o seguinte, ele vai equilibrar essa força. Então, veja, a força magnética é muito maior que a força peso. Então, vai aparecer aqui a força elástica, né? O que é que vai acontecer? Essa força magnética vai fazer com que isso aqui suba, né? Porque ela é maior que a força peso. Então, vai aparecer a força contrária, a força elástica, né? Porque essa força magnética vai fazer a mola se comprimir. Ela vai aparecer. Então, quando ela vai subir aqui o fio,
está suspenso, ele vai comprimir a mola. Então, quando a mola é comprimida, aparece a força no sentido oposto, a força elástica, né? Então, essa força elástica vai aparecer para compensar. E quem seria essa força elástica? Vai ser a força magnética menos a força peso. Mas ele está querendo agora é a deformação sofrida. Então, a gente tem que lembrar quem é força elástica. É K vezes X. Né? É a constante vezes essa deformação que a mola vai sofrer. Isso aqui é igual a quem? A 0,2 menos 0,1. Ele deu o K, né? Então, a gente vai descobrir o X. Daqui eu tenho que X é igual a 0,2 menos 0,1, 0,1 sobre. Quanto é o K? 5. Isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 0,1 dividido aqui vai ficar 0,02 metro. Professor, não tem a resposta. Não tem a resposta em metro, mas tem a resposta em milímetro. Né? 0,02 metro é a mesma coisa de 20 milímetros. Então, veja, essa questão aqui ela abordou. Foi bom que já deu uma revisada. Abordou conteúdos da dinâmica, né? Das forças atuando sobre um corpo, e o conteúdo de eletromagnetismo. Né? Então, aqui você tem que fazer a interdisciplinaridade, né, dos campos da física. Mas veja, ponto-chave aqui estava em saber também, claro, a direção na qual e o sentido da força magnética, mas lembrar, a regra da mão direita. Como eu disse mais uma vez, corrente, dedão nesse sentido. E a linha de campo está saindo do papel, lembrar que a regra da mão direita, a força magnética vai aparecer palmada. Então, ela ia aparecer para cima. Então, ela ia subtrair da força peso. Porque, dependendo de como fosse, poderia somar, né? Então, essa deformação seria maior. Então, o ponto X da questão, o ponto-chave da questão, estava justamente em achar, né, o sentido dessa força. Já que a gente sabe que a força-peso é sempre nessa direção. E aí, calculando as intensidades, a gente saberia justamente para equilibrar, precisaria da força elástica, né, que iria aparecer. Lembrar da equação da força elástica, substituir na fórmula e achar o valor. Então, prosseguindo aqui, a gente vai agora falar da segunda parte. Né? Bom, antigamente, como eu falei, na antiguidade, o pessoal já estudava essa relação magnética que os ímãs, né, os materiais metálicos, eles influenciavam outros metais, né? A palavra fugiu agora, mas era isso, essa interação. E aí o que é que acontece? Em determinado momento, um cientista, o Christian Oersted, ele conseguiu perceber, né, que corrente elétrica gerava campo magnético. Então, ele conseguiu encontrar a relação entre carga elétrica e o campo magnético. Qual foi o experimento que ele fez? Né? Ele colocou, né, 2 fios, colocou uma corrente passando, né, num determinado suporte, e aí, no momento em que ele aproximou a bússola é um ímã, né, ele percebeu que a agulha da bússola, ela se movimentou. Ou seja, a carga elétrica gerou um campo magnético. Esse campo magnético, lembrando, dentro do campo magnético você tem as linhas de força, e quando cargas se movimentam, aparece uma força magnética. Essa força magnética fez, né, mudar o campo magnético da bússola. Portanto, cargas elétricas movimentam e geram um campo magnético. E conforme os estudos avançaram, a gente vai ver aqui mais para frente, teve outro cidadão que, o Faraday, ele percebeu. Isso era uma pergunta que eles se faziam. Bom, se cargas elétricas geram um campo magnético, então campos magnéticos, variação de campo magnético, ele vai produzir cargas elétricas? E aí a resposta foi que sim. Então, a partir daí foi que juntou-se, né, e aí formou-se o eletromagnetismo, né, porque estudava-se eletricidade, estudava magnetismo, e sempre tentava encontrar alguma relação. E através desses experimentos, eles chegaram nessa conclusão, né, perceberam que cargas elétricas em movimento geravam um campo magnético, né.
o Christian Oersted. Aqui é o ponto-chave, na virada de chave, de onde conseguiram encontrar, né, através do experimento, a relação entre carga elétrica e campo magnético. Então, queriam saber se o oposto era verdade. E aí, né, antes de falar disso, Faraday, né, o que é que acontece? Fazer uma contextualização sobre o que seria o fluxo magnético, né, para entenderem melhor. Então, lembra, o que é um fluxo magnético? É o número de linhas de indução que atravessam a superfície. Então, você tem um campo magnético lá, que é gerado pelo material, e quanto mais linhas atravessar uma superfície, maior será esse fluxo magnético, né? Mais intenso. A medida dele no SI é dada em Weber, né? E a equação que a gente utiliza para calcular é essa daqui, né? Ele é representado pela letra grega φ, né? A gente tem o campo magnético, o A é a área da superfície na qual ele está atravessando, né? E o cosseno do ângulo. Esse ângulo é um ângulo formado entre a normal à superfície, lembrar, o vetor normal, né? Normal à superfície, ou seja, é aquele vetor ortogonal à superfície que está exposta a este campo magnético, né? E o campo magnético que a atravessa. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo é o formado entre esse vetor normal e o campo magnético. E aí tem dois casos particulares, né? Quando esse ângulo ele é igual a 90 graus, ou seja, não está passando nada aqui por dentro dessa aqui, ó, veja, está passando aqui um fluxo por dentro da área. Nesse caso aqui, nesse exemplo específico, eu não tenho passando campo nenhum por dentro, né? Ele estaria passando se ele fosse por aqui, né? Ele não está passando por dentro. Então, o ângulo formado é de 90 graus. Como é pelo cosseno, esse fluxo ele é nulo. Ou seja, eu não tenho um fluxo magnético passando por essa superfície. Quando é que o fluxo é máximo? Quando o cosseno for igual a zero, né? Quando ele estiver na mesma, o vetor normal estiver no mesmo sentido, né, do vetor campo magnético. E quanto mais linhas passarem por dentro dessa superfície, maior será o fluxo, né? Maior será o campo, maior será o fluxo magnético que irá passar. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, que é o seguinte: eu falei aqui que, né, cargas elétricas em movimento, foi o que aconteceu aqui, nesse experimento de Oersted, geram campo magnético. O que acontece aqui? Essa carga elétrica aqui, com essa corrente aqui que passa, né? Ela induz um campo magnético. De igual maneira, né, Faraday, ele se perguntou, então, será se um campo magnético vai induzir uma carga? E a resposta foi sim. E aí, a partir daí, criou-se a lei da indução magnética. E foi a partir dessa descoberta que tudo começou a mudar, né? Por exemplo, os motores elétricos, os geradores de energia, eles funcionam todos com base no princípio da indução eletromagnética, que diz que toda vez que o fluxo magnético, né, a gente acabou de ver o que é um fluxo magnético, através de um circuito, varia, surge neste circuito uma FEM induzida. O que seria essa FEM induzida? A força eletromotriz induzida, né? Que para o comum a força eletromotriz é como se fosse a DDP, a diferença de potencial, medida em volts, né? E essa FEM induzida, ela é calculada por meio dessa equação aqui. Ela é representada por essa letra grega epsilon, ela é dada pela variação do fluxo. Então, ó, toda vez que o fluxo magnético, através de um circuito, varia, ou seja, a variação do fluxo magnético, varia com o quê? Varia com o tempo, vai surgir uma FEM induzida. Então, essa aqui é a lei de Faraday. Só que quando ele formulou essa lei dele não tinha esse sinalzinho de menos. Esse sinal de menos aqui, pessoal, indica o sentido da corrente que será induzida. Porque, veja, no circuito elétrico, eu vou ter uma corrente que vai passar, né? Só que, o que acontece? Agora é o contrário. Quando eu
aproximo o ímã de um circuito fechado, eu vou gerar uma corrente elétrica nele. Só que essa corrente elétrica é a corrente elétrica induzida, certo? E aí, o Faraday ele não conseguiu identificar qual o sentido dessa corrente. Aí, outro físico, 2 anos depois, o Heinrich Lenz, que era um físico russo, né, ele conseguiu expressar qual seria esse sentido da corrente. E aí, isso aqui é importante, porque geralmente eles cobram isso, questão de prova, né? Essa questão conceitual, para entender. O sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, ou seja, a corrente que está sendo induzida pelo quê? Pela variação do campo, fluxo magnético, né? Fluxo magnético, a gente já viu, que é quando eu tenho linhas, né, de campo magnético atravessando uma superfície. Então, conforme eu vario essas linhas, eu tenho uma variação no fluxo magnético. E conforme esse fluxo magnético, ele variava perto de um circuito, ele gerava uma corrente elétrica induzida e uma força eletromotriz induzida, né? Induzida vem não, porque ele induz, ele cria uma corrente elétrica, ele cria uma diferença de potencial, né? E aí, o Lenz, ele enunciou, ele conseguiu de forma empírica, através desse experimento aqui, que a gente vai analisar aqui, que essa corrente, ela se opõe à causa que lhe deu origem. O que ele está querendo dizer aqui? Qual é a causa que deu origem? A variação do fluxo magnético. Como é que eu vario o fluxo magnético? Veja, eu tenho um ímã aqui, no qual ele está aproximando desse circuito, né, pessoal? Então, conforme eu aproximo o ímã, lembre-se que eu tenho linhas de campo que saem, né, sempre do norte, em direção ao sul, certo? As linhas vão fazer isso aqui. Então, o que é que acontece? Essas são as linhas do ímã. Quando esse ímã era aproximado, ele gera uma corrente. Só que essa corrente, né, qual o sentido dessa corrente? Seus efeitos vão se opor à causa que ele deu origem. Essa corrente, ela vai agora gerar um campo magnético que vai se opor a esse campo que deu origem a ela. Ou seja, ela vai gerar um campo magnético aqui, por isso vocês estão vendo esse N, né? Esse Nzinho aqui, deixa eu até apagar. Esse Nzinho aqui é para indicar que ele está gerando um norte, que está criando um norte, né? Como se fosse um norte magnético aqui. E norte com norte vai repelir. Então, o que é que acontece? Ele vai originar um fluxo magnético, a lei de Lenz também pode ser enunciada dessa forma, que a corrente induzida é tal que ela origina, né, um fluxo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético denominado indutor, ou seja, esse campo magnético aqui, ele induz a formação dessa corrente. E essa corrente induzida vai criar um campo magnético que vai, como se fosse, empurrar de volta ele para lá. Por quê? Porque para ter a geração da corrente, eu preciso ter uma variação. Se esse ímã for aproximado e ficar parado aqui, não vai gerar corrente. Para que haja variação para que haja geração de corrente de força eletromotriz, eu preciso ter uma variação no fluxo. Como é que essa variação se dá? Conforme você aproxima mais linhas de campo, a gente viu, né, o fluxo, ele vai aumentando. Por quê? Imagina que é a seguinte situação. Eu tenho aqui essa espira, né? E eu tenho uma linha de campo aqui. Tenho esse ímã. Então, veja, as linhas de campo, que elas saem do norte, ela faz isso. Então, quando ele tiver uma determinada distância aqui, poucas linhas vão atravessar, né, essa região. Mas conforme ela se aproxima, né, se eu colocar ela mais próxima aqui, ou seja, eu vou ter mais linhas atravessando esse circuito. Então, eu estou tendo o quê? Uma variação no fluxo magnético. A partir dessa variação, eu induzo a criação de uma corrente. Só que essa corrente, ela vai gerar outro campo magnético que vai se opor a esse movimento, né? Para que haja sempre esse vai e volta. Porque se ele ficar parado, o ímã, essa corrente, ela deixa de existir, né? E deixa de ter essa força eletromotriz induzida. Porque a força eletromotriz, como diz a lei de Faraday, ela é dependente da variação do fluxo magnético. Então, o oposto também ocorre. Quando você começa a ter um ímã próximo e começar a afastá-lo, né, dessa região, quando eu tenho esse circuito, o que é que vai aparecer aqui agora? Lembre, vai aparecer aqui como se fosse um sul magnético, né? E o sentido da corrente ele inverte. Veja, ó, eu tenho um sentido aqui, quando eu aproximo o polo norte de um ímã, eu vou ter esse sentido da corrente, né? Então, o que é que acontece? Vai gerar uma corrente e, ó, o
campo que vai ser gerado por essa corrente induzida, ele vai começar a sair, é como se ele saísse, então é como se ele estivesse empurrando o ímã. O oposto acontece, quando eu começo a afastar o ímã, agora ele vai gerar como se fosse um sul, né? Um sul magnético. E esse sul, sinal contrário, vai tentar atrair de novo o ímã. Por quê? Porque eu preciso ter sempre essa variação, né? Essa movimentação do campo magnético, para que eu gere um fluxo magnético, para que eu gere uma corrente, para que eu gere uma força eletromotriz. E esse é o princípio de funcionamento que a gente tem hoje, por exemplo, nas hidrelétricas, né? Os transformadores, os motores elétricos. Tudo isso foi formado depois dessas descobertas. Eu vario o campo elétrico, e aí eu tenho materiais, né, que têm características magnéticas, como os ímãs, as bobinas, e a partir dessa movimentação, porque eu preciso ter uma movimentação para que eu tenha uma variação no fluxo magnético, eu vou gerar uma DDP, uma força eletromotriz, uma passagem de corrente elétrica. Beleza? E aí, esse sentido da corrente, ele vai depender dessa variação do fluxo magnético. Então, veja, nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, conforme ele se aproxima, né, essa corrente está no sentido o quê? Está no sentido anti-horário, e aí vai surgir um campo magnético induzido, como se ele estivesse aqui, ó, saindo para empurrar, né, esse ímã volta para cá. E aqui acontece o oposto. Essa corrente vai vir para cá, vai induzir aqui um campo magnético para quê? Porque aqui ele está se afastando para trazer, ó, esse olhinho aqui é a visão do observador. Então, quando ele gerar, quando ele variar, movimentar esse ímã para cá, essa corrente vai induzir, né, vai gerar um campo, um fluxo magnético, para como se fosse trazer de volta esse ímã. E haver essa movimentação do campo magnético, e assim esse circuito, né, continuar com essa geração de corrente elétrica e de força eletromotriz. Seguindo, por fim, a gente tem os transformadores. O que são os transformadores? Os transformadores é um dispositivo que serve para modificar uma tensão alternada, ou seja, aumenta ou diminui o seu valor de acordo com a necessidade. Então, se vocês perceberem, nos postes da cidade, alguns postes têm um transformador, né? O que aquele transformador faz? Você vem com uma tensão, né, uma DDP de potencial muito alta, e aí os aparelhos, dependendo da região que você mora, tem aparelho de 110, aparelho de 220, o que é que ele faz, justamente, esse transformador? Ele pega essa corrente elétrica que vinha com uma DDP alta, né, com uma voltagem, uma força eletromotriz alta, e vai convertê-la, né, em uma na qual você possa utilizar. A razão dela vir alta é porque é questão de perda, então tem que vir muito alta lá, né, porque a linha de transmissão vai vir lá das hidrelétricas, dos aerogeradores, que ficam muito distantes das cidades, então, assim, ela precisa vir bem alta, esse é o motivo, mas, assim, o foco aqui é entender como que se dá, né, essa conversão. O que é que tem? Como é que funciona o princípio? Você tem aqui um enrolamento primário, né, de espiras no transformador, e você tem um enrolamento secundário. Então, se sua função for aumentar a DDP, você vai ter menos espiras aqui e mais aqui, porque conforme a quantidade de espiras aumentar, você vai sair com uma tensão maior desse lado aqui, né? Ou vice-versa, né? A tensão primária, você quer reduzi-la. Então, você possui um número maior de espiras aqui, porque quando você varia o fluxo magnético, o que é que acontece? Vai aparecer o quê? Uma geração de corrente. Essa foi a descoberta de Faraday. Variando o campo magnético, variando o fluxo magnético, o campo magnético, eu tenho geração de corrente elétrica. Então, quando você quer produzir, né, uma força eletromotriz que tenha uma DDP menor, né, uma voltagem menor, no popular, você utiliza do artifício dos transformadores, né? São muito importantes nos dias de hoje, né? Não há como ter energia elétrica nas casas sem transformadores, né? Então, aqui tem o princípio de funcionamento dele, né? Ele é constituído de um núcleo central, ferromagnético, no qual são enroladas duas bobinas independentes.
pode ser visto aqui na imagem, né? Essas bobinas aqui. A bobina conectada à fonte é chamada de primário, né? É essa que vem aqui, a fonte, pois recebe a tensão que será transformada. Se ela vai ser aumentada ou reduzida, isso vai depender do propósito, né? A outra é chamada de secundário. Como a corrente que chega no primário é alternada, origina um fluxo magnético, ou seja, vem aqui, corrente elétrica, gira um fluxo magnético, né? Também alternado no núcleo do transformador, né? Essa variação gera o quê? Uma corrente induzida, ele vai induzir uma corrente, o fluxo magnético, né, que a gente viu, a lei de Faraday, vai induzir uma corrente no secundário, né? Aumentar ou diminuir a tensão depende da relação entre o número de espiras, né, nas duas bobinas. Essa relação é dada por essa equação aqui, né? Onde esse U aqui é a DDP. Então, a DDP do primário sobre a DDP do secundário está relacionada diretamente ao número de espiras, né, da bobina do primário sobre o número de espiras do secundário. E isso ainda implica dizer que a DDP do primário vezes a corrente, né, que vem aqui no primário, que é dada em ampere, tem que ser igual ao quê? Ao produto, igualzinho ao produto da DDP do secundário pela corrente que sai do secundário, né? Se o número de espiras do secundário for maior que o primário, o transformador irá elevar a tensão. E sendo o contrário, ele irá baixar a tensão. Beleza? Então vamos aqui para mais uma bateria de questões. Bom, Oersted foi um dos primeiros cientistas a associar a eletricidade ao magnetismo. Para tanto, dispôs uma bússola próxima e paralela a um fio rígido metálico, submetido a uma corrente contínua. Oersted observou que a agulha, geralmente orientada ao norte magnético do planeta, sofreu uma deflexão quando o circuito estava fechado, movendo-se como se outro ímã tivesse sido disposto à bússola, né? Então, aqui ele está descrevendo o experimento de Oersted, que foi quando ele percebeu que havia uma relação entre carga elétrica e magnetismo. Então, com relação às propriedades do eletromagnetismo e ao experimento de Oersted, assinale a opção correta. O experimento de Oersted provou a existência do monopolo magnético. Falso, pessoal. A gente viu que não existe monopolo. Por mais que você tente subdividir um ímã, sempre aparecerá um polo norte e um polo sul. Sempre. Sempre. O dipolo magnético é um conceito que está estabelecido. Você pode dividir o ímã em infinitesimais pedaços. Sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Então, e não foi isso o experimento dele que provou. B, no caso de um fio metálico ômico, a intensidade do campo será diretamente proporcional à resistência do fio. Bom, em um fio, a gente já viu, né, que o campo ele é dado por essa expressão aqui, né? Ele só depende da permissividade da corrente, né, e da distância que se encontram. Ele não depende da resistência. Então, falso também. 2πd. A intensidade do campo magnético produzido pela corrente no fio cairá ao quadrado da distância do fio da agulha. A intensidade do campo magnético não cai ao quadrado. Eu não tenho nenhum termo aqui elevado ao quadrado, né, da expressão. B. O desvio da agulha mudará se o sentido da corrente no fio for alterado. Aqui sim, porque a gente viu que quando ele muda o sentido da corrente, ele muda também o sentido do campo magnético, né, o sentido do fluxo. A gente viu isso no experimento lá de Lenz. Então, e de Oersted. Então, gabarito letra D. O experimento de Oersted pode ser repetido sem necessidade de passagem de corrente elétrica. Não tem nem como, né, pessoal? Porque para que ele conseguisse provar que a corrente elétrica gerava um campo magnético, eu preciso ter a passagem da corrente elétrica. Então, não tem nem como. Isso aqui é uma questão mais conceitual. Próxima questão, também conceitual. A lei de Lenz diz que o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético, por ela produzido, se opõe à mudança de fluxo que originou. Isso aqui está verdadeiro, pessoal. A gente acabou de ver. A lei de Lenz diz justamente isso. Que a corrente que é induzida por um campo magnético, ela se opõe à mudança de fluxo que originou. Segunda assertiva. Segundo a lei de Faraday, se o fluxo do campo magnético através da superfície limitada por um circuito varia com o tempo, aparece nesse sentido uma força eletromotriz. É exatamente isso. Aquela é a equação que a gente viu, né? A variação do fluxo magnético gera justamente uma força eletromotriz. E aí ele pergunta aqui, se matematicamente a lei de Faraday é expressa por essa expressão aqui. Epsilon igual a menos variação do fluxo magnético sobre ΔT. Onde o sinal negativo que aparece
nessa expressão representa matematicamente a lei de Lenz. É exatamente isso. Esse sinal negativo aqui é justamente para dizer que a corrente induzida, ela se opõe, né? Então, se ela se opõe, ela tem um sentido oposto ao fluxo magnético. O fluxo magnético é dado por ΔΦ. Então, esse sinal negativo aqui é justamente o quê? A corrente. A corrente induzida. Certo? A corrente induzida que se opõe. Portanto, todas as três afirmativas estão verdadeiras. Gabarito, letra B. Próxima questão. A figura mostra um ímã próximo a um circuito constituído por uma bobina e um medidor sensível de corrente. Colocando-se a bobina e o ímã em determinado movimento, o medidor poderá indicar passagem de corrente na bobina. Não haverá indicação de passagem de corrente pelo medidor quando? Ele quer saber o seguinte. Veja, eu tenho aqui um circuito, é o experimento de Lenz e de Faraday. Então, aqui, ele diz que ele está aproximando, né? E mexendo nesse ímã. Mexendo nesse ímã. Certo? Então, ele está querendo saber o seguinte, quando não vai haver passagem de corrente? Lembre-se que para ter a corrente induzida, eu preciso ter o quê? Um fluxo, né? Uma variação no fluxo magnético. Né? E para que eu tenha uma variação no fluxo magnético, eu preciso ter um movimento relativo entre esses dois. Né? Ou de aproximação ou de afastamento. Então, aqui, pessoal, quando é que eu não vou ter uma corrente? É quando eles dois estiverem parados, um em relação ao outro. Quando é que eles vão estar parados em relação ao outro? Né? Letra A. O ímã e a bobina se movimentarem, aproximando-se? Não. Se eles se aproximar, eu vou gerar uma corrente, né? Induzida. A bobina se aproxima do ímã, que permanecerá parado. Continuará tendo um movimento relativo entre os dois. Então, portanto, vai ter uma corrente induzida. O ímã se desloca para a direita e a bobina para a esquerda. Tem uma variação no fluxo. Também não é. B. O ímã e a bobina se deslocarem ambos para a direita e com a mesma velocidade. Bom, se eles possuem a mesma velocidade, significa dizer que eles não têm movimento relativo. Né? Já que eles estão se deslocando para a mesma direção. Então, para a mesma direção, é como se eles estivessem parados um em relação ao outro. Né? Se V1 igual a V2, é como se eles estivessem parados. E quando eles estão parados, eu não tenho o quê? Uma variação no fluxo magnético. Se eu não tenho uma variação no fluxo magnético, portanto, eu não tenho a geração de uma corrente. Então, não vai ter corrente induzida. Letra E. O ímã se aproximar da bobina e esta permanecer parada. Não, porque aí eu tenho um movimento relativo entre os dois. Como a gente já viu. Próxima questão. Uma espira circular de raio 0,2 metros está sob a influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal ao plano dessa espira seja de 60 graus. Veja, aqui agora ele está dando aquele ângulo. Né? Então, quando ele não falar de ângulo, a gente entende que a questão, a força magnética que surge é perpendicular a 90 graus, é máximo. Então, o que ele quer aqui? Vamos lá. Ele quer o fluxo magnético, né? Fluxo magnético é quem? É o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de θ, né? Então, quem vai ser meu fluxo magnético? O campo, ele deu que é 5 Tesla. A área, quem vai ser a área? Ó, uma espira circular de raio, ou seja, como que é a área, né? E R ao quadrado. E R ao quadrado. O raio 0,2 metros, né? Então, é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, né? Vezes o cosseno. E o cosseno de 60, né? 0,5. Ele ainda manda usar π igual a 3, né? Para facilitar nossos cálculos. Então, a gente vai ter o quê? O fluxo aqui vai ser igual a quem? A 5 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 10 vezes menos 2 vezes 0,5. O φ vai ser igual a quem? Aqui dá 15 vezes 4 vezes 0,5, que dá 2, né? Então, aqui eu vou ter o quê? 3 vezes 10 a menos 2.
Weber. Ele nem deu aqui a unidade, né? Então, quem vai ser meu φ? Perdão, pessoal. Aqui, menos 1, então 0,3. Lembrando, pessoal, quem é que é esse ângulo aqui? Esse cosseno de θ aqui. É o ângulo em relação à normal. Então, eu tenho o quê? Tem uma espira circular, né? Tem um raio R aqui, né? E aí está passando aqui um fluxo. Desenhar para entender fisicamente, que é como eu disse. Calcular esses valores aqui, a gente pode variar. Aqui, várias questões pedindo isso, para entender o que está passando. Tem um fluxo magnético passando aqui, né? E aí eu tenho uma reta normal à superfície. Essa é a superfície da espira. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que vai se formar, né, entre o fluxo magnético e a normal. Então, esse ângulo aqui é que é utilizado nisso. Para entender, né, fisicamente o que é que está se passando aqui. Próxima questão. Uma bobina chata é formada de 200 espiras de 4 centímetros de raio e está colocada em um campo magnético uniforme. Qual a força eletromotriz induzida nessa bobina se a intensidade de campo perpendicular ao plano das espiras varia, ou seja, perpendicular. A gente tem o que aqui? Espiras, né? 200 espiras. A gente quer que são as 200 espiras, né? Elas estão em um campo uniforme, né? E ele está o quê? Perpendicular ao plano das espiras. Eu tenho aqui, eu tenho um campo. Se ele está perpendicular ao plano, ó, esse é o plano da espira, né? Reta normal. Isso quer dizer o quê? Que meu cosseno é igual a zero, né? Cosseno de zero vale 1. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber a força eletromotriz induzida, né? Força eletromotriz é o quê? É variação do fluxo magnético sobre variação do tempo. Mas quem é meu fluxo magnético? Eu tenho o quê? O fluxo e ele fala aqui, ó, a variação do campo magnético. Ele já dá, ó. Ele varia de 0,01 Tesla a 0 em 1 segundo, né? Então, a variação de tempo é quem? É 1 segundo. E a variação, né, do campo magnético é 0,1. Então, vamos lá. A gente tem que calcular aqui o fluxo magnético. Ele diz que o B1 é 0,01 Tesla e o B2 é 0. Beleza. Mas quem é meu? Vamos lá. Lembrando, fluxo é B vezes A vezes o cosseno do ângulo, né? Cosseno de θ. Então, eu tenho que calcular o fluxo aqui. Porque o fluxo, nesse segundo caso aqui, é 0. Já que eu não vou ter campo, né? Ele varia de 0,1 Tesla a 0. Então, quem vai ser essa variação aqui do meu fluxo de campo? Vai ser, vamos lá, eu tenho que calcular aqui o beta, vamos lá, 0,01 Tesla vezes, quem é a área? Né? A área de uma espira é πr ao quadrado, né? Ou seja, π vezes 0,04 ao quadrado, né? Vou colocar em metros para ficar mais fácil. Isso aqui é ao quadrado, πr ao quadrado, vezes o cosseno é 1. E lembrando, isso aqui é para uma espira. Como eu tenho 200 espiras, eu vou multiplicar isso aqui por 200. Então, quem vai ser meu fluxo aqui? Vai ser igual a 0,101 vezes... cadê? Isso aqui dá... Aí tem que transformar, tem que trabalhar com π, né? Isso aqui dá 16 vezes 3,14
vezes 10 a menos 4, vezes 200. Isso aqui vai dar, vamos lá. Que é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 2. Que vai dar... Pessoal, aqui, quando eu multiplicar esse valor com esse aqui, vai dar equivalente a multiplicar 2 aqui por isso aqui, vai dar perto de 100, né? 10 a menos 4 vezes 10 ao quadrado. Né? Então, aqui, 10 ao quadrado menos 10 a menos 2, isso aqui vai ficar o quê? 100 vezes 10 a menos 4. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 0,01. Né? Weber. Mas quem vai ser minha força eletromotriz? Que é o que ele quer que eu calcule. Vai ser menos quem? A variação, né? 0 menos 0,01 sobre o tempo, que é 1 segundo. Isso aqui vai ser igual a 0,01 dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a 0,01 volt. Gabarito letra A. Mais uma questão. Aplicando-se uma tensão alternada no valor eficaz de 120 volts ao primário de um transformador elétrico, com 100% de rendimento constituído por 200 espiras de fio no primário e 400 no secundário, obtém-se uma tensão alternada de saída de valor eficaz em volts D. Então, aqui, pessoal, é simplesmente aplicar a equação dos transformadores. Né? Eu tenho um transformador, que ele disse aqui, né? Se quiser desenhar para visualizar, né? Que ele tem o quê? 200 espiras aqui no primário, né? E no secundário, ele tem 400, né? Então, vai vir uma corrente elétrica aqui, corrente aqui, né? Vai gerar o fluxo magnético aqui, essa corrente aqui vai ser induzida. E aí tem também uma tensão, né, que eu venho aqui, eu tenho uma tensão no primário e uma tensão que vai sair aqui do secundário. Né? Ele quer saber o quê? Essa tensão que sai do secundário. Então, a gente sabe que a tensão do primário, né, está para a tensão do secundário, assim como o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. Como ele quer a tensão do secundário? Basta simplesmente eu substituir nas equações. Então, o S vai ser igual a quem? O P, que é 120, vezes o número de espiras do secundário, que é 400, vezes, dividido por 200. Cadê que vai continuar travadinho. Então, isso aqui dividido dá 2, vai ser igual a 240 volts. Aplicação direta da equação dos transformadores. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, na resolução dessas questões? Tranquilo, Aplicação pessoal. direta. Oi? Tranquilo, foi tranquilo. O Leonardo ainda está aí, o Antônio. Foram dormir, hein? Foram dormir, será? Bom, bom, então era isso. Eu sei que, como eu disse, às vezes fica muito conceitual, mas a dica que eu dou é desenhar sempre. Não importa se é de eletromagnetismo, se é de dinâmica, se termodinâmica. Quando não der a figura, e mesmo dando a figura, é interessante desenhar o fenômeno físico que está acontecendo, para que não fique, né, aquela coisa mecânica na cabeça de decorar uma fórmula. Né? A fórmula é importante para se encontrar o resultado numérico, mas mais importante do que isso é entender o que é que está se passando, como nessa questão aqui de transformador. Né?
É a aplicação direta de uma fórmula, mas até para visualizar o que está acontecendo. Está chegando uma corrente no primário, na bobina. Ao passar na bobina, vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético, na bobina do secundário, vai gerar o quê? Uma corrente induzida. Lembrar lá dos conceitos da lei de Faraday e lei de Lenz. E aí vai sair com outra tensão. Essa outra tensão foi induzida. Então, basicamente isso. Então, pessoal, era essas as questões. Eu espero que tenha dado certo, né? Tenha sanado as dúvidas. Se tiver alguma outra coisa para perguntar, fique à vontade. Perguntar alguma coisa, Fábio? Não, tudo ok, professor. Foi uma boa revisão, Ok. viu? Deu para relembrar bem todos os conceitos aí dessa parte mesmo de eletromagnetismo, né? Que a gente estuda no começo, né? Por exemplo, eu estou quase um ano estudando aí já, né? E a gente fica uma distância grande, né? Quando a gente começa a estudar um ponto, aí a gente demora meses até ver outro. E agora essa E revisão foi bastante lembrar boa. que uma coisa sempre puxa a outra. Né? Tipo, veja, para você entender essa parte aqui de corrente induzida, para ficar fixada a questão de regra de mão direita, nós tem que entender o que é o campo magnético. E aí gera uma força magnética. E aí uma coisa vai aplicando. Né? Aquela questão da mola, né? Entender que você só saberia aquilo depois de entender como que a força magnética ela acontece quando eu tenho um campo. Né? Você saberia pela regra da mão direita que a força magnética estaria para cima, ela é vetorial. Então não teria como resolver aquela questão sem entender o conteúdo anterior. Assim, uma coisa vai puxando a outra. Verdade. Beleza? Então, pessoal, esses eram os tópicos que eu gostaria de apresentar a vocês. E antes de finalizarmos a aula, eu gostaria de apresentar os planos de mentoria e monitoria da Científica Concursos e quais são as ferramentas que estão disponíveis neles. Então, nos planos de mentoria e monitoria, a Científica Concursos disponibiliza um planejamento individualizado, que vai de acordo com o edital do concurso, o tempo livre que o aluno tem, né, para se dedicar ao estudo, né, muitos trabalham, a resolução de questões, né, e nessas ferramentas, a equipe científica concurso, a equipe de professores, estabelece metas diárias, né, o resumo dessas metas bem resumidas, lista de questões divididas por tópico, por conteúdo, né, os planos são customizados de acordo com a necessidade do aluno, feedbacks que são quinzenais e mensais, para que o aluno possa ter noção de como está o desenvolvimento dele durante a preparação para o concurso em questão, né? Um roteiro de estudos, sugestões de bibliografias, muitas vezes o aluno não tem acesso a determinado livro, então a Científica Concurso disponibiliza bibliografias gratuitas e confiáveis, o conteúdo todo esquematizado, encontros virtuais, como este aqui, né, para discussão de resolução de questões, fóruns para tirar dúvida, grupo fechado do Telegram, suporte diário do administrativo, então entrar em contato, sempre vai ter alguém para dar suporte, né, da equipe científica. Então era isso. Essas são as ferramentas. Adquiram os planos de mentoria e monitoria da Científica Concursos e vamos rumo à aprovação tão sonhado cargo que você almeja. Era isso. Então, até a próxima aula.